Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Linda e hoje nós teremos uma aula de saúde coletiva e iremos falar sobre o sistema imunológico, né, o nosso sistema imunológico é a base para que a gente possa compreender como funcionam as vacinas, né? Dentro do sistema imunológico, pessoal, ele também pode ser chamado de sistema imune, tá? Então, o sistema imunológico, ele pode ser chamado de sistema imune, desse jeito aqui. E o que é esse sistema imune? É o nosso sistema de defesa, né? É o conjunto de defesa do nosso corpo. Ele pode ser, ele é composto por várias células essas que atuam na defesa do nosso organismo, né? Nesse primeiro momento aqui, eu vou explicar um pouquinho, né, de como funcionam essas células. Vou sair aqui da frente para vocês tirar o print e aí eu volto explicando, né? Pronto. Primeira coisa dentro do sistema imunológico, ele é dividido em dois grupos celulares. Primeiro, nós temos as células mieloides e segundo, nós temos as células linfóides, tá? Dentro das células mieloides, elas se dividem em dois grupos. As células que vivem no tecido, né, nos nossos tecidos, e as células que ficam circulantes no sangue. Porque o sistema imunológico ele precisa tanto atuar na defesa do tecido, né, pele, órgãos, e as células que ficam circulantes na circulação sanguínea no nosso sangue. Dentro das células mieloides que vivem no tecido, nós temos as três principais, que são os macrófagos, que são essas células aqui que têm a forma, parece um ovo, né? As células dendríticas, que parecem uma estrela, e o mastócito, tá? Então, dentro do tecido, nós temos esses três tipos de célula. No sangue, nós temos o monócito, os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, tá? Pessoal, já vocês vão entender o porquê que é importante a gente saber, né, das células no nosso sistema imune. As células linfóides, elas são divididas em 4 conjuntos celulares, né, em 4 tipos de células diferentes. O primeiro que nós iremos falar são o progenitor T, mais conhecido como linfócito T, tá? Os linfócitos T, eles são divididos em dois tipos, linfócito T CD4+, e linfócito T CD8+, tá? Todas as células, tanto mieloides quanto linfóides, elas vão ter origem na medula óssea, né? Então, ou seja, elas vão ser criadas, elas vão nascer da medula óssea e posteriormente elas vão ficar circulantes aí em seus devidos locais. Mas o linfócito T é a única célula do sistema imunológico que ela vai surgir na medula óssea, mas ela só vai amadurecer, ela só vai ser maturada, né? Ela vai crescer numa glândula chamada timo, tá? O timo, ele fica localizado bem aqui nessa região do nosso tórax, tá? Na região torácica, bem aqui. É uma glândula do sistema linfático. Pois, então, nós falamos do linfócito T, agora iremos falar do linfócito B, tá? O linfócito B, ele vai surgir e amadurecer na medula óssea, ao contrário do timo, que ele surge na medula óssea, do linfócito T, perdão, que ele surge na medula óssea e amadurece e cresce no timo, tá? O linfócito B, ele vai surgir e amadurecer na medula óssea. As células NK, né, são conhecidas como exterminadoras naturais, são células citotóxicas. O que significa citotóxica? Que ela lança substância química para matar o antígeno, né? Que já a gente vai saber o que é o antígeno. Essa sigla aqui, NK, significa Natural Killer, né? Natural Killer.
que significa exterminadora natural, né? Lembra de serial killer? O que é o serial killer? Ele não é um matador? As células NK, elas são matadoras naturais, exterminadoras naturais, porque ela vai lançar aqui, ó, uma substância tóxica capaz de matar especificamente cada antígeno. Dentro do último grupo de células que nós temos na classificação linfóide, nós temos as células dendríticas, né? Elas são células fagocitárias que realizam fagocitose, já expliquei o que é fagocitose, e lembrando que todas as células, tanto mieloide quanto linfóide, elas vão ter origem na medula óssea, tá? A única que não vai amadurecer na medula óssea é o linfócito T, ok? Observem, pessoal, que aqui as células dendríticas, elas estão classificadas nos dois grupos celulares, tanto no grupo mieloide quanto no grupo linfóide. Esse primeiro momento era só para vocês se ambientarem com os nomes das células, né? E saber a classificação de cada uma. Lembrando que as células mieloides, eu tenho dois tipos, as que vivem no tecido e as que vivem no sangue. As células linfóides, elas vão ser classificadas em um conjunto só, tá? Porque elas vão estar aí atuantes nos dois grupos, ok? Como eu havia dito anteriormente, nós estamos estudando o sistema imune, né? E aqui estão algumas células do sistema imunológico que a gente acabou de ver. Deixa eu sair aqui para vocês tirar o print, anotar, colocar no caderno, né? E olha só, primeiro, aqui nós temos o macrófago, certo? O macrófago, os antígenos, né, que podem ser bactérias, vírus, fungos ou parasitas, né, são os micro-organismos que geralmente vão nos causar doenças. Os linfócitos T, CD4+, o linfócito T, CD8+, linfócito B e olha só, esse processo aqui é o processo de criação dos anticorpos. Observem só como é que vai acontecer esse processo. Primeiro, o micro-organismo, né, o antígeno aqui, a bactéria, ele entra em contato com o nosso organismo. Quando essa bactéria entra no nosso organismo, os macrófagos são as primeiras células que vão realizar a defesa contra esse antígeno. Eles realizam um processo chamado de fagocitose. O que seria essa fagocitose? Quando o antígeno ele entra no nosso organismo, o macrófago ele vai englobar esse antígeno, ele vai comer esse antígeno. Quando ele faz esse processo de comer, né, de englobar, ele consegue se conectar com o antígeno e durante essa conexão, quando ele come o antígeno, quando ele fagocita o antígeno, ele consegue descobrir informações sobre o antígeno. Ou seja, ele vai conseguir saber qual é a substância química que o nosso sistema imunológico vai ter que produzir para matar esse antígeno, certo? Então, o antígeno entra no nosso corpo, o macrófago fagocita, come esse antígeno e pega essa informação e desenvolve a informação, né, digere a informação e através dos seus receptores, tá vendo esse negócio? Parece um Y aqui, isso aqui é um receptor. Através desse receptor, ele vai repassar essa informação que ele coletou para o linfócito T, CD4+. O linfócito T ele também tem receptores aqui, ó. Os receptores do linfócito e o receptor do macrófago, ele vai se conectar. Ó, imagine aqui, o receptor do macrófago, o receptor do linfócito. O macrófago está com informação sobre o antígeno e aí ele vai passar essa informação pro linfócito T, CD4+, ok? O linfócito T, CD4+, a função dele é repassar a informação que ele recebeu aqui, ó,
do macrófago. Ele é chamado de auxiliador, ou como eu gosto de chamar, fofoqueiro, né? Porque o macrófago aqui contou o segredo do antígeno para ele e ele vai disseminar essa informação para as outras células. Primeiro, esse processo de repassar essa informação, ele acontece de forma simultânea, ou seja, através também dos seus receptores aqui, ele vai passar a informação que o macrófago passou para ele, para o linfócito T, CD8+, e para o linfócito B. Então, ó, ao mesmo tempo, né, que ele passa a informação para o linfócito B, ele vai passar a informação para o linfócito C. A informação que o macrófago conseguiu através do processo de fagocitose. O linfócito T, CD8+, porque são dois tipos de linfócitos T, lembra? CD4+, e CD8+. O linfócito T, CD8+, ele é citotóxico, lembra? Matador. O que é citotóxico? Ele lança substância química para matar aqui o antígeno. Então, eu tenho aqui vários antígenos, né, no organismo, em meio para o sistema imunológico fazer defesa. E, através dessa informação que o macrófago conseguiu na fagocitose, passou para o linfócito T, CD4+, passou para o linfócito T, CD8+, ele vai saber qual é a substância que vai ser tóxica, que vai matar esse antígeno aqui. Então, são substâncias específicas de acordo com cada antígeno, né? Nós sabemos que existem vários tipos de micro-organismos que são maléficos, né, para o nosso organismo. Nós temos vírus, fungos, bactérias, parasitas e cada um ele tem uma característica diferente. Além de eu ter vírus, fungos, bactérias, parasitas, eu tenho vários tipos de vírus, vários tipos de bactérias, vários tipos de parasitas e que eles têm características diferentes. Então é por isso que o macrófago ele precisa fazer esse processo de reconhecimento do antígeno, né, para conseguir que o nosso sistema imunológico forneça a forma correta, específica de matar cada antígeno, né? Então, enquanto o CD8+ está lançando substância química aqui para matar esses antígenos, os nossos linfócitos B, que também receberam a informação do linfócito T, CD4+, ele vai desenvolver células de memória, né? O linfócito B é conhecido como célula de memória. Célula de memória, e ele se divide em um aglomerado celular chamado de plasmócitos. Então aqui eu tenho um linfócito B que se subdividiu em várias células, em vários grupos celulares chamados de plasmócitos. Os plasmócitos, se vocês observarem, aqui na sua extremidade, ó, eu já tenho aqui os anticorpos. Então eu tenho o linfócito B, que recebeu a informação do CD4+, pegou essa informação e começou a produção, né, de células chamadas plasmócitos, se subdividiu em plasmócitos, que vai ter aqui um anticorpo específico para matar esse antígeno. E numa posterior contaminação, em que esse antígeno tiver contato com o meu organismo novamente, eu já botei aqui, ó, células de memória, anticorpos prontos para matar esse agente invasor, tá? Então, vou relembrar aqui esse processo para vocês consigam entender direitinho. Primeiro, eu tenho um antígeno que entrou em contato com o meu organismo, né? Os nossos macrófagos, eles vão fagocitar, comer esse antígeno. Através desse processo de fagocitose, ele vai conseguir, né, as informações necessárias para que nosso sistema imunológico consiga matar esse micro-organismo, esse antígeno. Os
através dos seus receptores, os macrófagos eles repassam a informação coletada através do processo de fagocitose para o linfócito T CD4+. O linfócito T CD4+, por sua vez, ele irá repassar essas informações para linfócito T CD8+, e linfócito B, certo? O linfócito T CD8+, ele é conhecido como matador citotóxico, ou seja, ele lança substância tóxica para matar o antígeno, substâncias específicas que ele conseguiu desenvolver através do processo de fagocitose, porque ele tem a resposta, ele conhece o antígeno, então ele sabe qual é a fraqueza do antígeno. E quem passou essas informações para ele foi o macrófago, o linfócito TCD4+. E lembre, pessoal, esse processo ele acontece simultaneamente. Ao mesmo tempo que eu tenho aqui o linfócito T, CD4+, passando informação para o linfócito CD8+, ele também já está passando informação para o linfócito B, que é a nossa célula de memória, que vai se subdividir em plasmócitos, e os plasmócitos já irão produzir aqui os nossos anticorpos. Anticorpos que são chamados também de imunoglobulinas. Tá? Os nossos anticorpos são chamados de imunoglobulinas. Olha só, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês a função, né, das células que a gente acabou de ver. Os macrófagos, como eu disse, eles são células fagocitárias. Lembra? Fagocitose é aquele processo em que o macrófago come, engloba, né, o antígeno. Eles irão apresentar os antígenos para os linfócitos T CD4+. Podem ser chamados de monócitos, né, que vivem no sangue. Monócitos que vivem no sangue, na verdade, são macrófagos, porém em um tamanho diferenciado, em um tamanho menor. No cérebro, os macrófagos eles podem ser chamados de microglícitos. Nas células e células de Kupffer quando estão no fígado, ok? Olha só que interessante, pessoal. No fígado, os macrófagos, né, que são chamados de células de Kupffer, eles realizam o processo de fagocitar as hemácias velhas. Lembrando que, pessoal, o nosso sistema imunológico, ele também é responsável por manter o equilíbrio, por manter a homeostase do nosso organismo. Homeostase significa equilíbrio, tá? E como é que ele vai manter essa homeostase? Ele vai fagocitar também as células velhas, então as nossas hemácias velhas, nossas hemoglobinas e qualquer tipo de célula que vai a morrer, que venha a entrar em processo de apoptose celular, né? Esse processo é um processo de morte programada. A célula ela vai envelhecer e ela se programa para morrer, e depois que ela morre, ela vai passar por esse processo de apoptose. Isso aqui vocês vão estudar muito em oncologia, tá? Só para que vocês já lembrem, vão lembrar lá de saúde coletiva quando estiver estudando oncologia, ok? Aqui nós também vimos os linfócitos T, né, que são divididos em dois tipos, os linfócitos T CD4+, e os linfócitos T CD8+. Os linfócitos, tanto CD4 quanto CD8, eles vão surgir na medula óssea e vão amadurecer no timo. O linfócito T CD4+, ele recebe a informação que o macrófago passou para ele, e também as células dendríticas. Já eu vou exemplificar a atuação das células dendríticas. E vão repassar essas informações para os linfócitos T, CD8+, e linfócito B. O linfócito B, ele reconhece esse antígeno, né, e mata as células invasoras. Lembrando que células invasoras aqui são os antígenos.
rejeitadas, né? Células velhas que entram em processo de apoptose aqui, que é morte celular programada, de substâncias, através de substâncias citotóxicas. Então, o linfócito T, CD8+, ele mata o agente invasor, ele mata o antígeno através da liberação de células, de substâncias, citotóxicas, ou seja, são aquelas substâncias específicas que são criadas, né, através dessa informação que o macrófago passou aqui para os linfócitos. Ele vai criar uma substância específica para matar o antígeno aqui, ok? Então vamos... Olha só, pessoal, então aqui nós temos o linfócito B, né, que surgem e amadurecem na medula óssea, né, então eles vão ter origem na medula óssea e vão amadurecer também na medula óssea. Vão se diferenciar em plasmócitos. Lembram dos plasmócitos? Aquelas célulazinhas lá, ó, juntinhas aqui, que produzem os anticorpos. Então, os plasmócitos aqui, ó, na sua extremidade, vão ter os anticorpos, ok? Que são chamados de imunoglobulinas. Dentro da classificação que nós falamos muito hoje, nós temos os antígenos, que são vírus, fungos, bactérias e parasitas. Os antígenos mais conhecidos, que a gente mais tem contato, que a gente mais fala, são esses quatro aqui, tá? São os quatro principais antígenos. Mas nós podemos considerar antígeno, né, como uma coisa, o antígeno é uma coisa ruim, qualquer substância nociva para o nosso organismo. Por exemplo, pessoal que tem rinite, né? Quando eles têm contato com pó, com poeira, eles começam a espirrar, a tossir. Alguns têm até fechas vias aéreas, né? Porque no caso da poeira, ela pode ser considerada também como um antígeno, porque é uma substância nociva para o nosso organismo. Outro exemplo, quando alguma pessoa é picada por um animal peçonhento, o veneno da cobra, ele não é um vírus, ele não é um fungo, ele não é uma bactéria, não é um parasita, mas é uma substância considerada nociva para o nosso organismo. Então, o veneno de cobra, ele é um antígeno. E isso pode entrar, pessoal, em qualquer classificação. Eu posso considerar antígeno mofo, né, poeira, pólen, uma pessoa que tem alergia, por exemplo, a camarão, a substância que causa alergia no organismo dela pode ser chamada de antígeno. Né? Qualquer substância nociva para o nosso organismo, ele pode ser denominado, caracterizado como antígeno. E também, pessoal, aqui nas imunoglobulinas, nós temos algumas classificações. Dentro das classificações das imunoglobulinas, que são os anticorpos, nós temos a IgA, temos a IgD, né? Observem que aqui eu tenho um I maiúsculo, um G minúsculo e um A maiúsculo. Já vou explicar por quê. Temos IgE, IG, G, I, G, IgM, certo? Cada uma dessas substâncias aqui são classificações de imunoglobulinas. Aqui eu tenho um I maiúsculo, como eu falei, um G minúsculo e um A maiúsculo. Na forma correta da grafia de se escrever, nós escrevemos realmente desse jeito, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo. Por quê? O I e o G aqui se referem a imunoglobulinas. Aí nós temos a do tipo A, a do tipo D, a do tipo E,
a do tipo G e a do tipo M. Então, são imunoglobulinas do tipo A e assim por sucessivamente. Nas imunoglobulinas do tipo A, elas estão presentes na saliva, na lágrima, no leite materno. As imunoglobulinas do tipo D, elas estão presentes no plasma sanguíneo, tá? As imunoglobulinas do tipo E, elas estão presentes nos processos alérgicos, quando a gente tem contato com alguma substância que nos causa alergia, e também em algumas infecções parasitárias, por parasitas, por antígenos do tipo parasita. Aqui, essas duas, pessoal, elas são as imunoglobulinas mais faladas, mais conhecidas dentro do nosso sistema imunológico, tá? São principais responsáveis pela nossa imunidade. No IgG, ela é a nossa principal imunidade. Principal imunidade aqui, tá? Então, sempre lembrando que nós estamos falando de anticorpo. E o IgM, ele é o receptor de linfócito B, tá? Nós iremos falar, ele é considerado também como, quando a gente teve contato com o antígeno, a gente tem o IgM positivo, ok? Nós iremos falar já já sobre isso. Pronto. Olha só, pessoal, aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, de como irá acontecer o processo de imunidade através do sistema imunológico. Aqui nós temos o tecido epitelial, tá vendo? Essas bolinhas aqui é o nosso tecido epitelial, a nossa pele. Entrou aqui um prego contaminado, enferrujado, né, ou cheio de bactérias, cheio de antígenos. Quando esse prego enferrujado, contaminado, ele entra na nossa pele, ele entra no nosso tecido epitelial, ele vai liberar aqui, ó, os antígenos, que são substâncias nocivas para o nosso corpo. Pode ser vírus, bactérias, né? Assim, no momento que o antígeno ele entra no nosso tecido epitelial, as nossas células epiteliais, elas mandam um pedido de socorro, de ajuda para o monócito, porque eu sei que no meu tecido eu tenho células, né, de defesa que vão viver ali no tecido. Por exemplo, eu tenho os macrófagos, eu tenho as células dendríticas que já são circulantes no tecido, elas vivem no tecido. Então, no momento que as bactérias, os antígenos, eles entram no tecido, os nossos macrófagos irão realizar o processo de fagocitose desses antígenos, né, para fazer com que haja a produção de anticorpos. Mas só as células do tecido, devido à alta quantidade de antígenos, elas não conseguem fazer esse processo sozinhas. Então, elas mandam esse pedido aqui, ó, de ajuda, de socorro para o monócito, que é uma célula que vive no tecido também. O monócito, ele libera histamina, que é um vasodilatador para os nossos capilares sanguíneos, que são vasos pequenos, né? Aqui. No processo de pedir ajuda, né? Nesse processo de pedir socorro, o nosso capilar sanguíneo irá mandar, né, células para auxiliar nesse processo de defesa. Lembra que eu falei para vocês que o monócito no sangue, o macrófago no sangue, ele recebe o nome de monócito? Então, nesse processo de vasodilatação, o nosso sistema imunológico ele vai conseguir aqui, ó, abrir o vaso, dilatar esse vaso para a saída dos monócitos. Então, o monócito que fica aqui, ó, circulando no sangue, ele vai sair do sangue e migrar para o tecido. Quando ele migra para o tecido, ele se transforma no macrófago. Olha só, monócito no sangue é o macrófago que vai para o tecido. Então, ele migra do sangue pro tecido. Mono vem de pouco, de pequeno, de um.
Macro é grande, vende muito, né? Então no pequeno ele é no sangue ele é pequeno, no tecido ele é grande. Olha só aqui essa imagem que eu desenhei para vocês. Coloquei ele pequenininho saindo, ó, e quando ele vai para o tecido ele fica grande, ele cresce, tá? E aí ele vai ajudar a liberar mais macrófagos para poder fagocitar todos esses antígenos. Aqui no sangue eu também tenho células dendríticas, tá? Mas as células dendríticas elas não vão migrar, ok? As células dendríticas também já estão aqui no tecido fagocitando, porque elas também são células fagocitárias, fagocitando, comendo esses antígenos, ok? Porém, também tem outra célula lá, aqui que vive no sangue, e quando o monócito ele libera a histamina, ele dilata os nossos capilares, ele vai conseguir sair do sangue, migrar para o tecido e realizar também o processo de fagocitose. O nome dessas células são neutrófilos. Os neutrófilos também realizam a fagocitose do antígeno. Pessoal, olha só. Só que quando o macrófago ele fagocita o antígeno, ele vai digerir, ele vai dissolver esse antígeno. Lembrando que a função, quando ele digere o antígeno, ele está querendo procurar informação aqui para poder produzir os anticorpos, certo? Então, o macrófago, quando ele vai digerir, o antígeno ele vai sumir dentro do macrófago. Já os neutrófilos, né, eles são células que viviam no sangue. Quando eles vão pro tecido, eles ficam grandes e não tem como ele voltar aqui para o capilar sanguíneo. Quando os neutrófilos eles chegam no sangue, no tecido, perdão, fazem a fagocitose, come aqui o antígeno vai ficar aqui dentro dele. Depois desse processo que o neutrófilo come o antígeno, ele vai morrer, ele vai entrar em processo de apoptose. Então o neutrófilo fagocita o antígeno e morre. Só que, pessoal, quando o neutrófilo ele morre, como é que o organismo vai fazer para dissolver, para eliminar esses neutrófilos mortos? É aí que entra uma resposta inflamatória chamada de pus. O pus é constituído por tecido epitelial e conjuntivo dissolvido, neutrófilos e antígenos mortos. E geralmente, pessoal, o pus ele só vai acontecer numa infecção mais prolongada, no caso de infecção mais maior, né? Quando eu tenho muitos antígenos ali, uma infecção grande. Por isso que acontece quando a infecção é grande, porque eu preciso de mais células para fagocitar os antígenos. E aí, esse pus ele vai ficar aqui no meu tecido, até ser eliminado pelo corpo, né? Por isso que geralmente quando tem uma grande quantidade de pus, a gente tem que fazer uma drenagem desse líquido, né? Porque são células do nosso sistema imunológico mortas. Então, o pus ele pode ser considerado uma coisa boa? Pode, né? Porque significa que o nosso sistema imunológico ele está funcionando da forma correta, de uma forma boa. E, pessoal, vamos lá, deixa eu recapitular tudo aqui para vocês, já que a gente já conseguiu entender. Aqui eu tenho o nosso tecido, né, a nossa pele. Aqui eu tenho um capilar sanguíneo, ok? Quando o prego entra contaminado aqui no nosso tecido epitelial, na nossa pele, ele vai trazer junto com eles vários antígenos, várias bactérias, vários vírus, fungos, parasitas. O nosso sistema imunológico imediatamente, após perceber que está entrando invasor ali, ele já vai começar o processo de defesa. Macrófago fagocita, células dendríticas fagocitam, e quando o nosso corpo, as nossas células do tecido não conseguem combater essa infecção sozinha, elas vão mandar pedido de socorro aqui, ó, através de substâncias para o monócito. O monócito, na hora, ele vai se ativar. Ele vai falar, eita, tenho que ajudar. Quando ele vai ajudar, o que ele faz? Ele libera a histamina, que é um vasodilatador, aqui no tecido, até chegar no capilar sanguíneo. Quando essa
substância, que é a histamina, chega no capilar sanguíneo, o que ele vai fazer? Ele vai dilatar, ela vai dilatar o capilar para liberar aqui monócito e neutrófilos. Quando ela libera o monócito no sangue tem o nome de monócito, quando ele migra para o tecido, ele recebe o nome de macrófago. Mono de pequeno, macro de grande. Ele cresce, tá? E aí vai fazer o processo de fagocitose, reconhecer o antígeno, o macrófago vai fazer todo aquele processo que a gente viu hoje ainda sobre fagocitar, passar informação para o linfócito T e CD4+, repassar informação para o CD8+, para o linfócito B e criar anticorpos. Então, pessoal, entendam a dimensão em que acontece o processo de resposta imunológica, né? Então, enquanto a gente está ali furando o dedo, né, contaminando o dedo, a pele, está acontecendo tudo isso aqui dentro do nosso corpo, ok? Então, aqui, os neutrófilos, através da dilatação do vaso, da liberação de histamina, eles saem do sangue, migram para o tecido, né, e vão fagocitar e morrer. Eles fagocitam e morrem. Quando acontece esse processo de fagocitose do neutrófilo, ele vai morrer e quando ele morre, acontece a formação do pus, que nada mais, nada menos é do que neutrófilos e antígenos mortos e tecido conjuntivo morto, né, dissolvido. Porque o tecido conjuntivo ele fica aqui, ó, pertinho do capilar sanguíneo. Lembrando que aqui eu já tinha também células dendríticas fagocitando todos esses antígenos. E pessoal, olha só, por que o monócito ele não irá morrer igual o neutrófilo, já que as duas são células, os dois são células sanguíneas e vão para o tecido. Porque quando o monócito ele sai do sangue pro tecido, ele se converte em macrófago. E o macrófago ele é uma célula do tecido. Ele é uma célula do tecido. Então, por isso que o macrófago ele não morre, porque ele já é uma célula específica, característica do tecido. E quando esse processo, pessoal, acontece, vai consequentemente gerar uma resposta inflamatória no nosso corpo, gerando aí rubor. O que é o rubor? A vermelhidão, né? Então, geralmente, quando a gente tem um machucado ali, ele vai fechar, vai criar aquela casquinha, né, que é o processo de coagulação, e em volta dessa casquinha vai ficar vermelhinho. Quando estiver cicatrizando, vai ficar vermelhinho. Então, esse processo é denominado de rubor. Vai ficar mais quentinho, porque eu tenho um aumento da circulação sanguínea e da atuação de células. Então, quando está gerando resposta inflamatória, vai ter calor, né? É por isso que algumas vezes as pessoas podem dar até febre, né? Porque aumenta a circulação sanguínea, então vai aumentar o calor. Vai ter edema. O que é o edema? É um inchaço, né? Porque olha só, o tanto de células que estão saindo de um local para o outro, então, consequentemente, isso vai inchar aquela região. E também, se eu tenho rubor, calor e edema, vai ter dor, né? A dor é uma consequência de todo esse processo, toda essa resposta inflamatória, ok? Olha só, pessoal, aqui estão, né, as duas células que a gente falou no desenho anterior, os neutrófilos que vivem no sangue, realizam fagocitose, porém, eles não apresentam os antígenos para os linfócitos. Como assim? Lá naquele esqueminha que eu desenhei da produção dos anticorpos, falava que nós tínhamos aqui os macrófagos, certo? Que passavam a informação para o linfócito T, CD4+, né? Não sei se dá para enxergar aí. Esse daqui é o CD4+. E ele repassava essa informação para o linfócito CD8+, que passava para o linfócito B, que dividia em plasmócitos, né?
produziam aqui os anticorpos que ficavam aqui depois no organismo. Olha só, nós vimos que os neutrófilos eles também realizam o processo de fagocitose. O macrófago ele só consegue passar informação para o linfócito TCD4+, quando ele realiza a fagocitose. Já os neutrófilos, eles realizam a fagocitose, porém eles não irão passar informação para nenhum dos linfócitos, tá? Então ele só fagocita e morre, ok? Então após a fagocitose ele morre, ele não passa informação para os linfócitos não. O pus que nós falamos, ele é neutrófilos mortos, antígenos mortos e tecido conjuntivo dissolvido. Temos também os mastócitos, lembra que é aquela célula que vai liberar a histamina, que é um vasodilatador. Então, através da liberação da histamina aqui, o nosso vaso ele vai dilatar e assim vai conseguir liberar lá o monócito, os neutrófilos, para ajudar a conter a infecção. Então, perante tudo isso que nós vimos, né, todas essas células, todos esses processos, nós temos a imunidade. A nossa imunidade ela é dividida em dois tipos. A imunidade inata, que é chamada de imunidade natural, e a imunidade adaptativa, que é denominada de imunidade adquirida. Né? Na natural, nós temos aqui as células, né, que nós naturalmente temos no nosso organismo. São elas neutrófilos, células NK, células dendríticas, monócitos, macrófagos e também temos aqui pele, muco, espirro e ácido clorídrico. Pessoal, primeiro, o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele, né? Imaginem aí se a gente não tivesse a pele, o tanto de bactérias, de vírus, de exposição que a gente teria nos nossos órgãos. Então a pele ela é a principal imunidade do nosso corpo, ela é a principal barreira e ela faz parte do sistema imunológico, não é? O muco é aquela secreção que nós temos nas nossas vias respiratórias, elas servem como forma de proteção. Quando é a liberação do muco, ele consegue conter o antígeno, né? Quando a gente está gripado, a gente tem muita secreção de muco. E o muco ele é uma forma de proteção, né, do nosso organismo. O espirro, por exemplo, quando você inala uma poeira, quando você inala um perfume, alguma coisa forte, o nosso sistema imunológico, na hora, ele vai fazer com que você espirre. Esse espirro ele é uma forma de eliminar os antígenos que foram inalados aí, né? E o ácido clorídrico. O que é o ácido clorídrico, pessoal? O suco gástrico, né? Quando a gente come alguma coisa, o nosso suco gástrico ele vai ajudar na digestão. E o suco gástrico também ele é responsável por matar antígenos. Existem bactérias que assim que caem no nosso estômago, elas vão ser mortas pelo suco gástrico, pelo ácido clorídrico. E também temos a imunidade denominada de adquirida, né? Ou seja, como o próprio nome diz, é a imunidade que a gente vai adquirir com o tempo. São elas linfócitos T, né? Tanto o CD4+, quanto o CD8+, quanto o linfócito B, são parte da imunidade adquirida, porque através do contato com o antígeno aqui, a gente vai adquirir essa imunidade, essa resistência, porque como eu falei no começo, cada antígeno ele tem uma composição diferente. Então, para cada antígeno, nós teremos um tipo de linfócito B, de anticorpo diferente. Então, sempre que eu tenho contato com um novo antígeno, eu vou ter uma resposta imunológica específica para aquele antígeno. Os linfócitos B também, como eu falei, que são células de memória, né, que irão fazer que
participar do processo de produção dos nossos anticorpos e, propriamente dito, os anticorpos que serão sempre específicos de acordo com cada antígeno, ok? Então, observem aqui, pessoal, que eu coloquei as nossas imunoglobulinas que eu falei para vocês que eram as principais, IgM e IgG, certo? E agora eu vou explicar como é que a gente vai conseguir interpretar exames laboratoriais de imunoglobulinas, a contagem dos anticorpos. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, I maiúsculo, G minúsculo, M maiúsculo. IG de imunoglobulina do tipo M. IG de imunoglobulina do tipo G. Ok? Quando eu tenho aqui e eu vou fazer um exame específico, por exemplo, para dengue, né? Então aqui eu vou fazer um exame específico para dengue, podendo ser específico para qualquer tipo de doença, tá, pessoal? Lá no meu sangue, lá nas minhas células do sistema imunológico, eu vou conseguir saber contar, dimensionar as minhas imunoglobulinas, os meus anticorpos, porque o anticorpo ele fica circulante na corrente sanguínea e no tecido, ok? Então, se eu tenho no meu exame IgM positivo para dengue, significa que eu estou com dengue no momento, ou seja, na fase aguda da doença, ou seja, eu estou doente agora, eu estou doente neste momento. Se o IgM está positivo, significa que eu estou doente no momento. Se agora, pode acontecer também, do meu IgM dar negativo. IgM negativo significa que eu não estou com a doença no momento. Então, se eu faço aqui a sorologia, né, para IgM e para dengue, para a doença da dengue, vai dar negativo, significa que eu não estou doente no momento. Porém, eu tenho dois tipos, IgM e IgG. Um é independente do outro, tá? Se o meu IgG der positivo, significa que eu tive uma infecção, né? Eu tive dengue em algum período da minha vida, porém essa infecção está antiga. Significa que eu tenho células de memória, ou seja, eu já tive a doença. Mas para determinar se eu estou doente no momento ou não, é o IgM. Para determinar se eu já tive a doença, é o IgG, tá? IgG negativo significa que eu nunca tive contato com o antígeno, ou seja, eu nunca tive contato com o vírus da dengue, ok? Então vamos lá, sempre que você fizer um exame de sangue, nesse exame ele vai me dar, vai dimensionar o IgG e o IgM, tá? O IgM e o IgG. Aí lá no exame, ou o IgM vai estar positivo, ou o IgG vai estar negativo ou positivo. Olha só como é que pode aparecer pra gente. Deixa eu apagar aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Então, eu faço o exame de sangue, a contagem das imunoglobulinas, e lá vai aparecer IgM e IgG. Se o meu IgM der positivo, o meu IgG ou ele pode dar positivo ou ele pode dar negativo. Se ele der positivo para dengue ou para qualquer outra doença, significa que eu estou com a doença no momento e eu já tive a doença anteriormente. Olha só, IgM positivo significa que eu estou doente agora, neste momento. E o IgG positivo significa que eu já tive a doença, ou seja, eu tô com dengue e eu já tive dengue, tá? Agora, também pode acontecer aqui do meu IgG dar negativo. Se o IgG der negativo, significa que eu estou com a doença
no momento, porque o meu IgM está positivo, e o IgG negativo significa que eu nunca tive a doença, ou seja, é a primeira vez que eu estou com essa doença aqui, no caso da dengue, tá? Por exemplo, agora outro exemplo aqui, se o meu IgM der negativo e o meu IgG também der negativo, significa o quê? Que eu não estou doente e que eu nunca estive com essa doença, ou seja, nunca tive dengue e não estou com dengue, tudo negativo. Mas também pode acontecer do meu IgM dar negativo e do meu IgG dar positivo. O que isso significa? Que eu não estou com dengue neste momento, ou seja, eu não estou doente, mas se o IgG está positivo, significa que eu já tive a doença, tá? Ou seja, em algum momento da minha vida eu tive essa doença. É por isso, pessoal, que algumas pessoas falam, quando o IgG está positivo, significa que você já teve a doença. Sim, mas nem sempre a pessoa pode manifestar sinais e sintomas. Então, às vezes, dá lá IgG positivo para herpes, sífilis, e a pessoa pensa que está doente. Não, ela já teve contato com o vírus, com o antígeno, mas isso não significa que ela ficou doente, tá? Significa que teve resposta imunológica, passou por todo aquele processo de fagocitose, de produção de anticorpos, de células de memória, tá? Então, lembrando que esse processo aqui, ó, de contagem das imunoglobulinas, ele não é exclusivo da dengue, não. Eu posso ter isso para HIV, para sífilis, herpes, todas as doenças que são existentes no mundo, há a contagem específica de imunoglobulinas. E para cada doença que eu for fazer, eu tenho que fazer um exame diferente, porque lembra que os anticorpos são diferentes, a resposta imunológica é diferente. Então, para mim saber se eu já tive dengue e se eu já tive HIV, ou se eu estou com dengue ou estou com HIV, eu tenho que fazer a contagem das imunoglobulinas específicas para cada doença. Não é eu pegar um exame de sangue e saber se eu já tive todas as doenças existentes, não. Eu tenho que fazer uma contagem para cada doença, porque os anticorpos e as células de memória elas são específicas para cada doença. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Anotem as dúvidas que forem surgindo. Realizem o exercício que está anexado aqui para vocês, tá? Eu mandei também uma apostila sobre sistema imunológico e um mini slide, tá? Vocês utilizem como suporte, como apoio. Anotem as dúvidas de vocês, que depois, posteriormente, eu vou estar aqui para a gente poder sanar todas essas dúvidas, ok? Então tá bom, beijo e tchau!